Realisticamente, eu sabia que não podia contar com minha mãe, Célia, que nunca havia se aventurado além dos limites de nossa casa, então silenciosamente assumi a responsabilidade pelas inúmeras tarefas. No dia seguinte ao funeral de meu pai, Ezequiel, minha mãe abordou o assunto. Giovana, agora que o funeral acabou, você pode partir, não é? Com o coração pesado, aceitei a realidade da situação. Por favor, saia desta casa. Acabei de herdar 9 milhões de reais, então não. Preciso mais de você aqui. Obrigada, declarou ela, como se fosse uma mera formalidade. Olá, meu nome é Giovana Medeiros, e as palavras de minha mãe me feriram, mas eu já as havia antecipado. Qualquer discussão parecia inútil. Será que ela realmente acreditava que a riqueza poderia substituir os laços familiares e isentá-la de responsabilidade? Com uma infinidade de perguntas girando em minha mente, tomei a decisão de partir. No dia seguinte, organizei a venda de todos os meus pertences, deixando minha mãe completamente surpresa com a rapidez da minha partida. Eu havia planejado tudo meticulosamente, mas guardei um segredo dela. Apesar de sua alegação de ter herdado 9 milhões de reais, meu pai havia me confiado todas as questões financeiras, designando-me como única herdeira. Não restava um único real para minha mãe, uma decisão que meu pai tomou de forma categórica enquanto ainda estava com plena saúde. Sua mãe não tem entendimento sobre administração financeira ou gastos prudentes. Quero que você forneça a ela apenas as despesas domésticas mensais, ele me instruiu. Se ela receber uma quantia única, provavelmente a desperdiçará imediatamente. Se ela protestar, recuse-se a dar-lhe um único centavo. Embora as últimas palavras do meu pai tenham sido ditas em tom de brincadeira, ele me entregou um cartão SD contendo uma mensagem em vídeo, endereçada à minha mãe. Nunca imaginei que precisaria mostrá-la a ela, mas os acontecimentos recentes sugeriam que sua necessidade poderia surgir mais cedo do que eu esperava. Após minha partida, eu imaginava que minha mãe entraria em contato comigo, mas sua convocação veio mais cedo do que eu esperava. Volte para casa imediatamente, exigiu ela ao telefone. Estou trabalhando, mãe. O que houve? Respondi, sentindo uma pontada de irritação. Eu só preciso falar com você. Venha rápido, por favor, insistiu ela. Com um suspiro, segui de volta para nossa casa de família, segurando o cartão SD em minha mão. Assim que minha mãe me viu, começou a me acusar. Você fugiu com toda a herança do seu pai, não foi? Eu sabia que havia algo errado quando você partiu tão de repente. Entregue-me a herança do seu pai agora. Ela exigiu, sua ganância evidente. Quanto egoísmo você pode ter? Nem sequer consegue cumprir seus deveres como mãe, retruquei, minha frustração crescendo. Em silêncio, estendi o cartão SD para ela. Confusa, ela o examinou. O que é isso? Perguntou confusa. Suponho que você nem saiba como assistir a isso, comentei, mascarando minha decepção. Peguei meu laptop, inseri o cartão SD e reproduzi o vídeo. Na tela, meu pai apareceu tão vibrante quanto eu me lembrava. Não pude deixar de me perguntar como minha mãe reagiria a essa carta em vídeo. Silenciosamente, saí da sala, deixando-a assistir sozinha. Eu nunca tinha visto minha mãe desafiar meu pai antes, mas agora, após sua morte, será que suas palavras ressoariam nela? Ao retornar à sala, encontrei minha mãe em lágrimas, suas emoções expostas. Fiquei surpresa, minha mãe chorando por causa de um vídeo do meu falecido pai? Eu estava curiosa sobre o conteúdo da carta em vídeo que ele deixara para ela, mas hesitei em assisti-la eu mesma. Consequentemente, permaneci sem saber a causa de suas lágrimas. Mãe, você está bem? Eu perguntei, a preocupação evidente em minha voz. Sim, eu ficarei bem, por enquanto. Eu entendo. Vou seguir os desejos do seu pai e confiar tudo a você a partir de agora. Por favor, vá para casa por hoje. Me ligue quando tiver tido tempo para se recompor, respondeu minha mãe, seu tom contido. Percebendo seu desejo por privacidade, saí imediatamente, refletindo sobre como meu pai conseguira silenciar minha mãe. Perguntas fervilhavam em minha mente enquanto eu voltava para casa. Quase um mês se passou sem nenhuma comunicação da parte dela, e a preocupação começou a me atormentar. Durante meu intervalo para o almoço, decidi visitar a casa dos meus pais para checar como ela estava. No entanto, minha mãe não estava em casa. Naquela noite, voltei mais uma vez e fiquei aliviada ao ver as luzes acesas. Desculpe por aparecer sem avisar. Passei aqui à tarde, mas você não estava, então fiquei preocupada, expliquei ao vê-la.
Desculpe, eu estava fora, no meu trabalho de meio período durante o dia, disse minha mãe. Um trabalho de meio período? Repeti, incrédula. Sempre vi minha mãe como alguém que rejeitava veementemente a ideia de trabalhar. Como isso tinha acontecido? Você não assistiu ao vídeo? Ela perguntou. Não, era uma carta em vídeo endereçada a você, retruquei, perplexa com sua mudança repentina de comportamento. Você pode levar para casa. Deveria assisti-lo também, Giovanna, respondeu ela, me estendendo o cartão SD. Posso assistir? Perguntei, hesitante. Claro que pode, ela concordou, devolvendo o cartão para mim. Sentindo uma pontada de apreensão, voltei ao escritório e me sentei à mesa do meu pai. Respirando fundo, reproduzi o vídeo. Querida, se você está assistindo a isso, significa que não conseguiu se comunicar com Giovanna. Antes de tudo, muito obrigado por me ajudar a criar Giovanna até agora. Sem você, eu não teria conseguido administrar a empresa enquanto a criava. A voz do meu pai ecoou pelo ambiente. Conforme suas palavras continuavam, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Então, ele disse algo inesperado, algo que me abalou profundamente. Você cuidou da Giovanna mesmo ela não sendo sua filha, e eu só tenho gratidão por isso. Você esteve ao meu lado por tantos anos, mas, como consequência, desistiu dos seus sonhos e chegou a essa idade sem nunca ter conquistado sua própria independência financeira. Por isso, eu assumo a responsabilidade, pois permiti que você levasse uma vida de luxo. Tenho certeza de que você enfrentará dificuldades quando eu me for, meu pai continuou, mas por um momento eu me perdi nos meus pensamentos. Eu não sou filha da minha mãe. Soltei de repente, a realização me atingindo como uma tonelada de tijolos. Mas então tudo fez sentido. Apesar da falta de afeto evidente, ela havia cuidado de mim todos os dias, fazendo o mínimo necessário por uma criança que nem era sua. Quem era essa pessoa? Eu nunca oficializei um casamento porque você me disse que se sentia mal pela sua irmã. Então, acabei sustentando sua vida e não fiz mais nada. Me desculpe. Mas, quando eu me for, me preocupo com o resto da sua vida. Não há ninguém para apoiá-la e impedir que sua vida desmorone. Fiquei sentada, incrédula, enquanto meu pai falava, suas palavras fluindo com uma clareza inesperada. Tudo aquilo era novidade para mim, suas preocupações, seus arrependimentos, suas esperanças para o nosso futuro. Durante a noite, lutei para processar o peso de suas revelações antes de confrontar minha mãe no dia seguinte. Mãe, eu assisti ao vídeo do papai ontem. Agora eu sei de tudo, comecei, minha voz carregada de confusão e descoberta. Eu te criei porque me pediram. Só isso, ela confessou, seu tom pesado com verdades não ditas. O que aconteceu com minha mãe biológica? Eu pressionei, buscando clareza em meio ao caos das novas informações. Você é filha da minha irmã, Dalila, e do seu pai, explicou ela, sombria. Minha irmã morreu logo após te dar à luz, e eu prometi ao seu pai, que estava desesperado, que ajudaria a te criar. Eu me tornaria sua mãe. Com essa revelação, tudo se encaixou, até mesmo as partes que antes eu apenas imaginava. Descobri o sacrifício da minha mãe, como ela havia deixado seus próprios sonhos de lado para cumprir a promessa feita ao meu pai. Lembrei-me de quando minha mãe trabalhava em um restaurante, sua energia vibrante e dedicação evidentes. Seu sonho sempre fora ter seu próprio restaurante. No entanto, ao escolher se tornar minha mãe, ela engavetou esse sonho. Mas, inspirada pelas palavras do meu pai e impulsionada pela lembrança de seu sonho adiado, minha mãe tomou uma decisão. Ela resolveu recuperar esse sonho e embarcar em uma jornada para realizá-lo. Atualmente, ela está passando por treinamento como funcionária de meio período, determinada a transformar seu desejo de ter seu próprio restaurante em realidade. Eu deveria ter feito isso antes. Trabalhar é divertido e combina comigo. Eu não fazia ideia, ela disse. Então, a culpa de você não ter trabalhado é minha? Sinto muito por não saber de nada, admiti, meu tom cheio de arrependimento. Não é sua culpa, Gil. Eu tomei essa decisão sozinha. Mas eu nunca fui boa com crianças, então não soube lidar bem com você. Fui eu quem te causou problemas, continuou, assumindo a responsabilidade por suas ações. Enquanto conversávamos, percebi que era a primeira vez que tínhamos um diálogo tão aberto. Finalmente, nesta fase da minha vida, senti que começava a compreender melhor minha mãe. Nossas conversas se tornaram mais frequentes, levando-nos a uma decisão: usar o dinheiro que meu pai deixou para financiar a abertura do restaurante dela.
Depois que começou a trabalhar, minha mãe se tornou alguém mais humilde. Ela hesitava em falar sobre o financiamento do restaurante, um comportamento que, até pouco tempo atrás, teria sido inimaginável. Enquanto eu mantinha meu trabalho regular, também a ajudava com a inauguração do restaurante. Isso nos aproximou, fortalecendo um relacionamento que nunca havíamos tido antes. Quanto às despesas diárias, minha mãe insistiu em administrá-las com sua própria renda, recusando qualquer ajuda vinda da herança do meu pai. Me prometa que me avisará se estiver passando dificuldades. Afinal, o papai confiou em mim para cuidar de você, pedi a ela. Eu ficarei bem. Viver sozinha não custa tanto assim. Mas, em relação às despesas do restaurante, ela parou, sua determinação evidente. Vou contar com você. Claro. Estou ansiosa por isso também. Então, faça o seu melhor, eu a encorajei. Os olhos da minha mãe estavam cheios de esperança e antecipação. Depois de tantos anos, finalmente nos tornamos uma verdadeira família. Ela não é minha mãe biológica, mas talvez este tenha sido o momento certo para eu descobrir essa verdade. Seu restaurante finalmente abrirá amanhã. Seu sonho está se tornando realidade. Comentei, cheia de orgulho, ao observar sua dedicação. Ver você trabalhar tão duro naquela empresa me fez lembrar dos meus próprios sonhos quando era mais jovem. Acredito que foi isso que me trouxe até aqui. Tudo graças a você e ao seu pai. Muito obrigada, minha mãe disse, sua voz carregada de emoção. Mãe, obrigada por tudo. Expressei minha gratidão, sentindo um profundo apreço. Me prometa que sempre será minha filha, Giovanna, ela implorou, sua voz cheia de sinceridade. De agora em diante, vamos nos dar ainda melhor do que antes. Afinal, só temos uma outra, respondi, sentindo uma nova proximidade entre nós. Após a morte do meu pai, a verdade veio à tona e aceitei a realidade da nossa situação, decidindo seguir em frente apenas com minha mãe ao meu lado. Pensei em voltar para minha cidade natal e morar com ela novamente. Não sei cozinhar, então minha mãe está preocupada com minha alimentação e apoia minha decisão de voltar, expliquei, tocada pelo cuidado dela. Meu pai provavelmente ficaria surpreso ao ver que estamos nos dando tão bem. A casa, a empresa e a herança que ele deixou para trás, eu protegerei tudo a qualquer custo, enquanto continuo a fortalecer minha relação com minha mãe. Para nos tornarmos uma verdadeira família, fiz essa promessa, determinada a honrar o legado do meu pai. Juntas, visitamos os túmulos do meu pai e da minha mãe biológica, para compartilhar as novidades do nosso dia a dia. Depois de passar por todo esse processo, finalmente encontrei a verdadeira essência da maternidade. Não se trata apenas de dar à luz, mas de estar presente, de oferecer apoio e de construir um lar onde nos sentimos seguros e amados. Eu não nasci do ventre da minha mãe, mas cresci recebendo todos os cuidados que precisava, compartilhando risadas, desafios e sonhos. Hoje, trilhando meus próprios caminhos, percebo que a família que construímos foi forjada não por uma tragédia, mas pela escolha, criando um laço que transcende os laços de sangue.